Mais uma sexta-feira e hoje é dia de aprender bastante na nossa aula de História. Preparados? Espero que sim, porque hoje nós iniciaremos mais um capítulo no nosso livro, que é o capítulo 9, e ele tem como título Vida e Trabalho nos Espaços Urbanos. Nós já sabemos que os espaços urbanos são aqueles que compreendem as cidades. Vamos fazer uma leitura de imagem das páginas 62 e 63. Antes de iniciarmos a leitura de imagens, nós podemos ver que temos um texto, e ele diz o seguinte: Memórias do passado. Nos meus tempos de infância, tudo era diferente. Na cidade em que eu vivia, não havia tanta gente. Bem menino, eu ia às praças, ao teatro e aos cafés. Papai e mamãe me acompanhavam para fazer o que quiser. Eram tempos diferentes, outros trabalhos também, como o dos boticários, que atendiam como ninguém. Esse texto é de Verônica Veríssimo. Turminha, analisando esse texto que nós acabamos de ler, me digam, como era a cidade que foi apresentada? Existem semelhanças entre essas cidades e a de vocês? E diferenças? Que tipos de atividades vocês acham que eram realizadas pelos boticários? Analisem aí as imagens de abertura e vejam os nomes dos estabelecimentos. O que há de diferente dos nomes de hoje em dia? Pessoal, ao longo do tempo, muitas pessoas se deslocaram do lugar onde viviam para os espaços urbanos brasileiros. Nós já estudamos sobre isso, inclusive na aula de geografia de ontem. Isso acabou dando origem a cidades com características, costumes e culturas muito diferentes. Com a chegada dessas pessoas, os modos de vida e as formas de trabalho nesses espaços foram mudando. No passado, era muito comum encontrar profissionais como sapateiros, alfaiates, pintores e barbeiros nos espaços urbanos. Em algumas dessas profissões, os conhecimentos eles eram transmitidos entre os membros da família ou da comunidade. Assim, os filhos geralmente seguiam as mesmas profissões dos pais. E com o passar do tempo, alguns agricultores e comerciantes que ficaram muito ricos passaram a investir mais na instalação de fábricas nas cidades e assim surgiram os grandes estabelecimentos dedicados à produção de produtos como tecidos, papéis e máquinas. Os operários das fábricas eram homens, mulheres e crianças que trabalhavam muitas horas por dia e só interrompiam o serviço para tomar café, almoçar ou ir embora. Quando os operários deixavam as fábricas já era muito tarde e muitos deles ainda iam para longas distâncias para chegar até em casa e outros dormiam em quartos alugados nas proximidades das fábricas, em péssimas condições de higiene e sem nenhum conforto porque eles não tinham tempo para descansar em casa. Esses operários recebiam salários muito baixos que não atendiam às suas necessidades pessoais e às de suas famílias. E por conta das condições inadequadas de trabalho, muitos deles adoeciam e até morriam. Isso fez com que os operários se organizassem e exigissem melhores condições de trabalho. A luta desses trabalhadores resultou em várias conquistas, como a criação das leis trabalhistas, que diziam o número de horas a serem trabalhadas, o salário mínimo, as condições de trabalho e o direito à assistência médica. Em muitos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, no dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Essa data também representa uma conquista dos trabalhadores. Vamos assistir a um vídeo que representa bem essa questão das muitas horas trabalhadas pelos funcionários antigamente. Percebam que o funcionário era quase como uma máquina e por passar muito tempo fazendo os mesmos movimentos no trabalho, quando saía da sua função, ele permanecia fazendo os mesmos movimentos. Quit stalling. Get back to work. Go on.
Bem engraçado e reflexivo esse vídeo, não é? Agora teremos uma atividade de leitura. Pausem o vídeo e façam a leitura da seção Para Ir Além, presente na página 66. Nela vocês irão aprender um pouco sobre algumas profissões que deixaram de existir. E aí, já? Agora vamos para uma atividade. Nossa atividade de hoje se encontra nas páginas 67 e 68. Na questão, vocês podem observar uma imagem. Analisem essa imagem que mostra o interior de um antigo estabelecimento comercial no Rio de Janeiro. Pela foto, quais produtos vocês podem ver que são vendidos nesse estabelecimento? O que fez vocês acharem isso? E quais trabalhadores estão presentes? Como eles estão vestidos? Na alternativa C, além dos trabalhadores retratados na fotografia, que outros poderiam ser encontrados nos espaços urbanos brasileiros antigamente? Escreva o nome de 2 com base na leitura que vocês fizeram. Agora vamos para a página 68. Nela nós temos mais uma imagem que representa o anúncio de uma fábrica brasileira. Esse anúncio foi publicado há cerca de 100 anos. Analisem esse anúncio e respondam. Que produtos eram produzidos pela fábrica representada aí nesse anúncio? Eram fios, alimentos, malhas, pneus, perfumes ou tecidos? E em que cidade brasileira se localizava essa fábrica? Era em Palmas, em São Paulo ou em Florianópolis? Na alternativa C, o que fez com que as primeiras fábricas fossem construídas nos espaços urbanos brasileiros? Foi o enriquecimento de alguns agricultores e comerciantes? Foi o embelezamento e o tamanho das cidades? Ou foi a falta de emprego que existia na época? Na questão 3, respondam as perguntas quanto ao trabalho realizado pelos operários das fábricas brasileiras. Quem trabalhava nas primeiras fábricas brasileiras? Que motivos levaram esses trabalhadores a se organizar para lutar por seus direitos? E escrevam 3 conquistas dos trabalhadores após se manifestarem pelos seus direitos. Então é isso, turminha. Nossas atividades de hoje estão muito fáceis, não é verdade? Caprichem na letrinha, não esqueçam da pontuação e do uso correto da letrinha inicial maiúscula. Nossa aula de história de hoje vai ficando por aqui, mas não saiam daí que já já eu volto com as nossas próximas aulas.